Olá, pessoal! Hoje nós estamos diretamente dos estúdios do Jornal Expresso e eu tenho aqui um triplo convidados, um trio de convidados, né? Muito gente boa, a turma aqui que está aqui comigo, né? Tenho aqui o Francisco Winkler, nutricionista. Chiquinho, pode chamar de Chiquinho, Chiquinho? Claro, fique à vontade. 29 anos. A Fabiana Silva, Fabi, pode chamar de Fabi? Que é profissional de educação física. E a Ellen Almeida, que é psicóloga. Isso mesmo. Certo? Nós vamos bater um papo aqui, meninas e menino. Vamos falar sobre um projeto que vocês iniciaram há cerca de 3 meses, que é o projeto Espaço Fit de Emagrecimento Saudável, né? Antes da gente bater esse papo, Chiquinho, eu peço licença para vocês, eu vou fazer aqui uma publicidade e logo em seguida a gente vai dar todas as dicas pro pessoal aí, como é que faz para emagrecer, estando bem, principalmente de cabeça, né, Ellen? Equilibrado, né? Equilibrado, né? Muito bem. Ô, Luizão, vamos fazer os nossos agradecimentos aqui? Vamos lá. Então tá bem, vamos lá. Esse é o Bruno do Cimento, gente. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa do básico para a sua construção e com os melhores preços da região. A matriz do Bruno Cimento fica aqui na Avenida Santos Dumont, em Capão Bonito, onde funcionava antigamente o depósito de bebida Antártica. E o Bruno Cimento tem filiais em Botucatu e também em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15997398857 e compre você também produtos da marca Votorantim, que são excelentes para a sua reforma ou construção lá no nosso parceiro Bruno do Cimento. Muito bem, Luizinho, vamos lá. Esse é o café da manhã do Hotel Baguaçu. Você, para quem não sabe, o café da manhã do Hotel Baguaçu, ele não é só para hóspedes, ele é aberto ao público também. Você pode ir até o Hotel Baguaçu e reservar lá e ir tomar o seu café lá o dia que você quiser. Tem o telefone 99807-2845 e pode aproveitar desse delicioso café da manhã do Hotel Baguaçu, que fica aqui em Capão Bonito. Gostou, Edu? Tá bom o café aí, nutricionista? Tá aprovado, viu? Tá aprovado, né? Opa, muito até bem. Vontade aqui. Então, e aqui também a nossa parceria com a Analab. A Analab, laboratório de análises clínicas, uma unidade aqui na região central de Capão Bonito, na Rua Silva Jardim, e outra na Avenida Elias Jorge Daniel, na Vila Aparecida. E a Analab, ela coleta o seu exame na sua casa se você precisar, viu? Procure você também a Analab. Muito bem, a gente já agradou o pessoal. Você gostou do café ali, Chiquinho? Nossa, tá bom? Não, dá até vontade, Marquinhos. Dá até vontade, é? Hora do cafezinho da tarde. Olha, pode ir, viu? É das 6h30 às 10 da manhã, tá aberto ao público também. Muito bem. Bom, deixa eu avisar vocês, esse programa nosso é o Expresso Entrevista e ele vai ser transmitido, né? Ele é transmitido pelo Facebook do Jornal Expresso e também pelo nosso canal no YouTube, que é @Jornal O Expresso CB. Então, aqueles que queiram assistir pelo YouTube, colocar lá o nosso canal, @Jornal O Expresso CB de Capão Bonito, e você pode assistir essa nossa entrevista, esse bate-papo aqui com esse trio de profissionais aí que está deixando a turma alinhado, tudo com tanquinho, certo? Muito bem, vamos lá. Como é que foi a ideia primeiro aí, gente, da confecção, quem bolou essa ideia do projeto Espaço Fit de emagrecimento saudável? Na verdade, nós lá da Academia Fit Vida, Sim. Quando nós chegamos, a gente viu a dificuldade que o pessoal tinha de manter, né, o seu treinamento, manter a constância, né? E a partir disso, nós fomos atrás de parceiros, né? Certo. A gente sabia, a gente tem parceiro, a nossa psicóloga, tal, a gente tem um parceiro nutricionista, então a gente indicava, né, os nossos parceiros, porque a gente sabia que como um todo, a pessoa tendo resultado, tendo melhoras, a constância dela poderia melhorar, né, na prática. E através disso, não, ainda é pouco, né? Pelo número de alunos, às vezes a gente não consegue dar aquele atendimento que a gente gostaria, aquela atenção, porque principalmente as questões psicológicas, né? A gente precisa ouvir muito para conhecer a pessoa, para saber um determinado treinamento. Então, a gente não tinha esse tempo
né? Tá. Academia é uma coisa que tem um giro rápido, muita gente Sim. passando. Então, daí foi criada a ideia do projeto. Então, vamos nos unir, né, os profissionais, vamos alinhar esses pilares para juntos a gente falar a mesma língua e ajudar as pessoas a manterem uma qualidade de vida, né? Tá, agora, primeira coisa que você percebe, quer entrar em forma, você vai atrás de um profissional de educação física, Exatamente. né? Que é o caso de buscar academia e o profissional que a Fit Vida tem lá, Isso. certo? Mas aí você fala assim, bom, agora o passo é o nutricionista, certo, Chiquinho? Você une Certo. aí o profissional de educação física com a questão alimentar, Certo. certo? Até porque, né, Marquinhos, essa conversa, quando você vê a pessoa falando isso, você já pode ficar com um pé atrás. Eu treino é pra comer. Provavelmente essa pessoa vai engordar, não vai emagrecer. Sim. Né? Porque o que emagrece é você estar em déficit calórico, né? Gastar mais calorias do que você está ingerindo. Sim. Então, assim, a pessoa pode treinar bonitinho com constância, mas se não tiver a alimentação alinhada, não vai emagrecer. Entendi. Né? Então, Então, aí precisa. tem que estar o profissional. Mas aí vocês perceberam que, além do profissional da educação física que ensina, ó, você tem que fazer assim, assim, tantas horas, assim, assim, você tem que comer isso, isso, tem que tratar um pouco também, muitas vezes, da cabeça. E aí entra no circuito a Ellen, é isso? Exatamente. Até o Chico usou aí uma frase clichê, né, de eu treino pra comer, e uma frase que eu ouço muito, né, na minha área, que é meu treino é minha terapia, né? E parem de usar esse termo, não é terapia, é terapêutico. Certo. Treinar não é terapia, é terapêutico. Treinar não é terapia, hein? É terapêutico. Terapêutico. Certo. Viajar não é terapia, é terapêutico. Certo. Terapia é terapia, então Sim. terapia é com um profissional, psicólogo. Certo. Então, assim, quando a Fabi me procurou, a gente já estava conversando há um tempo sobre o projeto e eu acho muito interessante porque o meu trabalho ele é junto com outros profissionais. Certo. Então, assim, a pessoa que ela chega até a clínica e não a pessoa não chega na clínica só em sofrimento. Então, Sim. eu tô em depressão, eu tô num caso de pânico, não. Ela chega frustrada. Certo. Putz, fui pra academia hoje, mas não segui a dieta a semana inteira. Sim. Treino e eu não tenho resultado. Sim. Ou, nossa, eu treino, eu como, mas eu não durmo. Então eu não tenho disposição no outro dia. Entendi. Então, na parte da psicologia, a gente tenta dar um suporte nessa área. E uma das coisas que a gente escutava muito, eu tô aqui a treinar há tanto tempo e não emagreci nada. Sim. E pra gente explicar pra pessoa que não é o treino que vai fazer ela emagrecer, apenas Não o treino, é só né? o Tem treino. todo um contexto. Então é o que mais a gente ouvia. Ah, eu vou parar de treinar, não tenho resultado, não tô Sim. adiantando nada. Então aí que a gente pensou, vamos achar uma forma de abordar essas pessoas, entenderem o porquê que ela não está tendo resultado. Né? E aí que entra o trabalho multidisciplinar. Exatamente. Certo. Aí vocês entenderam que era importante multidisciplinas, né? Sim. E aí que entra cada um dos profissionais nesse projeto, certo? Certo. Até porque quando eu não tenho resultado, eu sempre fico tentando, isso que você falou é muito importante. Eu treino, não tem resultado, eu vou parar, né? Eu preciso achar um culpado pra quando eu não tenho um resultado pra algo. Sim. Só que daí eu olho pro espelho e né, o culpado tá ali, na minha frente. O espelho, tem vezes que você quebra o espelho, né? Exato. Também você fala assim, não, o voadora no espelho tá com espelho. algum problema, eu vou trocar. É trocar o espelho, né? Então, assim, eu preciso achar um culpado. E quando eu olho pra mim e falo, putz, o culpado sou eu. Sim. Aí é responsa, né? Porque daí é com você. Bom, aí vocês reuniram 12 pacientes. Alunos, sexo masculino ou feminino? Como é que foi? Foi geral. Geral. Isso. Certo. Mas desses 12, vocês tinham mais mulheres, mais homens? Como é que é? Mulheres. Exato. Ainda o público é mais mulher. Uhum. Por que Ainda você diz o público é mais mulher? Porque a mulher aceita mais esse trabalho multidisciplinar? Eu Pode acho falar. Assim, ó, Marquinhos, Porque o homem geralmente é mais preconceituoso, gente. Vamos lá. Não, e mulher, ela cuida mais da saúde, Sim. né? Mulher, ela Isso é verdade. tá mais preocupada, Sim. é mais vaidosa, né? Então, o que chega mais até mim também, chega bastante homem, mas predominantemente o público feminino, né? Que certo. tem mais cuidado com a saúde de modo geral, né? E até acho que pelo preconceito da sociedade mesmo, com o homem cuidar, né, de si mesmo. Sim. Então também tem isso. Na clínica, sim, chega também mais mulheres, mas eu Sim. tenho muitos pacientes homens. Só que eles já chegam meio que se escondendo, né? Tipo, Entendi. peraí, tem alguém ali na frente, deixa... Na realidade, vamos lá. O homem, por nós vivermos ainda numa sociedade ainda com resquícios de machismo, tem muita coisa assim. O homem não pode ser
vamos dizer, teoricamente vulnerável, certo? De precisar de ajuda de uma psicóloga, de um profissional de educação física, de um nutricionista, ele acha que ele é autossuficiente. Certo? Fazem ele acreditar que ele é autossuficiente. Fazem acreditar. E hoje em dia não. Hoje em dia os homens se cuidam muito mais, né? Sim. Agora, uma coisa que o Chiquinho falou aqui, que eu acho que vocês vão concordar, que é que as mulheres, elas cuidam mais da saúde do que os homens. Com certeza. A mulher, ela vai a cada 6 meses no ginecologista. Sim. O homem não vai. Não vai. É difícil. Vai quando precisa, né? Quando meio empurrado depois dos 50 anos, né? E fala assim, não, já fiz o exame, não preciso mais. Sim. Mas eu acho que tem um lado bom, né, que é esse lado da mulher cuidar mais da saúde, mas ao mesmo tempo tem uma cobrança estética muito maior no público feminino, né? Sim. E na maior parte... A mulher tem que ficar trincadinha. Não e o homem pode ficar barrigudo, né? Pode ser pançudo, não tem exato. problema, né? Porque ele é homem. Exato. Ele acha que é bonito ainda. Exato. E tem mais um ponto aí, né, Marquinho, no sentido assim, a pessoa fala assim, tem que emagrecer. O que eu vou fazer? Não sabe o que fazer. Então, vai sair acreditando que, querendo ou não, nas mídias sociais, principalmente, tem muita informação. Mas o que aquilo é verdade? Aí pega, para emagrecer eu tenho que cortar carboidrato e treinar em jejum. Sabe? Pega coisas assim... 60 ovos por semana. 40 ovos por dia. Exatamente. Dieta do ovo. Exatamente. Tá? E isso acaba que ela vai se perdendo, vai perdendo saúde, vai perdendo qualidade de vida. Às vezes fica doente e não fica claro o que ela tem que fazer. E fica uma busca e ela vai se autodestruindo, vai cada vez ficando mais ansiosa, né? O psicológico vai afetando. Então, eu acho que o projeto é muito bom porque a gente... dá um norte e dá segurança e confiança para a pessoa. O que você precisa fazer é isso, isso, isso. E isso é muito bom porque a pessoa também fica em paz. Fala, é possível. E começa a executar o que a gente fala e começa a ter resultado. E uma coisa que acontece muito é o pessoal, eu preciso ir para academia. A pessoa vai até a academia procurar. Sim. Agora ninguém pensa, nossa, eu preciso ir no psicólogo, eu preciso ir no nutricionista. Não, eu vou quando o meu médico já fala lá, você precisa ir urgentemente. Você precisa disso. Aí eles procuram ajuda quando eles têm uma indicação médica, né? A parte da educação física, não. Eu vou, às vezes, porque é legal, porque é bonito e tal, né? Tá em alta, né? Tá em alta. Tem aquele aluno que só se matricula na academia e acha que o milagre vai acontecer, né? Como assim eu emagreci, né? Eu tô matriculado o ano inteiro e não perdi nenhum quilo. E aí que por mais que nós tínhamos os parceiros, né? Nós indicávamos os parceiros, eles não procuravam os parceiros. Sim. Eles não iam até os parceiros. Sim. Então, o projeto é uma forma da gente ir até eles. Certo. Então, a gente divulga quem tem interesse. Certo. A gente faz uma entrevista antes, porque a gente precisa saber em que momento que a pessoa está. Feita uma seleção. Isso, ver se ela está no momento mesmo, se realmente ela está decidida, porque a gente não quer que seja só mais um projeto, né? O projeto tem vários. A gente quer que seja o projeto da vida da pessoa. Então, a pessoa aceitou, assinou um contrato. Inclusive, no nosso contrato está lá, ela está assinando que ela vai participar das consultas, do treinamento, né? A gente tem os grupos terapêuticos. Então, ela assinou esse compromisso conosco. A partir do momento que ela permitiu a gente entrar na vida dela, aí a gente que foi atrás. Então, aí vocês fizeram com 12 pessoas, selecionaram 12 pessoas e lançaram o primeiro... Esse foi o primeiro grupo? Não, esse é a quarta turma. Quarta turma, isso. Tá. Então, essa é a quarta turma. O que você falou que consiste? Pelo que você falou aí pra mim, não é só o cara, malhar. Ele consiste em quê? Ele faz uma atividade física... Consulta com o Chiquinho, consulta com a Ellen, é isso? Exatamente. Tem as consultas iniciais, né? Certo. A gente faz avaliação física, certo. Aumentar percentual de gordura, massa magra, ver as condições físicas, né? A gente faz testes posturais e alinha o treinamento da pessoa. Certo. E aí com o Chico também. Mesma coisa, Chico, daí. Aí comigo, a gente monta um plano alimentar. Eu vou pegar a rotina da pessoa, as dificuldades da pessoa, as preferências alimentares e com tudo isso elaborar um plano alimentar personalizado, né? Isso é que faça sentido para a pessoa e logicamente que esteja calculado para ela emagrecer da melhor forma possível, né? Com saúde, qualidade de vida, né? Emagrecer bem, emagrecer saudável. Não só cortar o carbo, né, Chico? Não é só cortar, né? Hashtag coma carbo. E Ellen, e aí? Aí foi inclusão, aí tem também com você... Isso. Comigo eles têm o acompanhamento, tem essa consulta inicial, nessa sessão inicial. Depois eles têm um
acompanhamento individual e o grupo terapêutico. Então, no acompanhamento individual, eu vou ali tentar entender, né, quem é esse indivíduo que está ali na minha frente, porque ele não é só alguém que está querendo emagrecer. Então, ele é alguém que passou por um luto, ele é alguém que tá a vida inteira tentando emagrecer, não consegue, é alguém que sofria muito bullying e isso ficou e tá levando isso pro resto da vida, é uma mãe cansada, né, uma esposa que às vezes está num relacionamento abusivo. Então, são essas pessoas, eu tento entender quem são essas pessoas e traçando ali para onde a gente vai caminhar, voltado pro emagrecimento, mas lidando com essas feridas. E daí tem o grupo terapêutico. Esse então, grupo terapêutico envolve todo mundo? Aí todo mundo, então todos os é uma roda de conversa. Que eu tento trazer daí o que tem em comum entre todos eles. Então, vamos pensar, nos últimos encontros, eu percebi que todo mundo tá tendo dificuldade na hora de dormir, né? Assim, fazer uma higiene de sono ali. Então, eu vou levar isso no grupo. Então, eu tento trazer algo em comum. Inclusive, teve grupo terapêutico que a gente conseguiu descobrir distorção de imagem, que a pessoa nem imaginava. E durante a conversa no grupo ali, à vontade, a pessoa descobriu que tinha isso. Descobriu que tinha distorção de imagem. Ela tinha perdido 12 quilos e ela não enxergava. Ela já assim, não tô gorda. Ela falava assim, a gente mostrava, ela pega a roupa, ela não, eu ainda não tô, eu preciso perder mais 10. E pra gente mostrar pra ela que ela estava certa. Então foi toda uma questão que, se a psicologia não tivesse no projeto, ia ter consequências também nisso, né? Pode até perder mais 10, mas calma, não é assim, né? Sim. Bom, e as principais dificuldades? Quais vocês acham que eram as principais dificuldades do projeto e de cada um dos participantes? Primeiro, sair da zona de conforto. Né? A gente cria uma zoninha de conforto desconfortável. Né? Eu não como direito, eu não durmo direito, eu não falo sobre mim, eu não treino, eu tenho uma rotina extremamente cansativa, mas tá confortável, porque eu tô acostumada. Sim. Sabe, Marquinhos, eu vou contar uma história. Eu sou São Paulino, né? Esse é azar seu. Azar seu. E em 2017, eu fui assistir o jogo de São Paulo com uns amigos. E era profissional de educação física, né? E queria ser treinador de futebol, então sabia muito mais, né, do que eu. Sim. E daí o São Paulo tava mal naquela época. E eu vi os jogadores... Continua, né? Vi os jogadores no aquecimento, né? E tipo, dando passe perfeito assim pro outro, atravessando o campo e matando a bola. Sim. Aí eu peguei e já dei uma cornetada. Falei, por que na hora do jogo esses cabeçudos não acertam nada disso, né? Sim. Aí eles falam assim, cara, mas não é assim. Na hora do jogo tem pressão, tem marcação, né? Tem nervosismo, né? Tem tudo isso. E é a mesma coisa, né? A pessoa pode até ter noção do que ela precisa mudar na vida dela, mas com a vida acontecendo, né, os problemas acontecendo, dia a dia, a correria, né, a organização, o planejamento, acaba sendo muito difícil encaixar tudo isso na rotina diária. Aí que a gente tem essa visão, primeiro que é uma visão holística assim do projeto, né, que engloba o indivíduo como um ser biopsicossocial, né, e também bem voltada para a realidade de cada um. No sentido assim, o perfeito tá aqui. O que você consegue executar? O que você tá executando tá aqui. O que dá para melhorar? Né? E quais são as fases? O que você consegue fazer agora? Sim. E qualquer melhoria que a pessoa consiga trazer, já tá valendo. Né? E assim a gente vai acompanhando cada filosofia do possível. Exatamente. Né? E partindo do pressuposto também que cada pessoa tá saindo de um lugar. Né? E se a pessoa sai do 0 e chega aos 5, tá só a 5 passos do 10, né? Então a mudança não acontece do dia pra noite, né? Então tem que ter essa noção, e entra também num ciclo no sentido assim, a pessoa tá mal psicologicamente, aí ela nem tem ânimo pra ir treinar. Sim. E acaba que não tem nem muito mais prazer na vida. O único prazer é o quê? Comer alguma coisa calórica, né? Então vira uma bola de neve. E ela vai no assim, chocolate. Da pessoa. Porque é muito fácil. É um prazer imediato, né? Não precisa de muita coisa, né? Existem casos, Marquinhos, não é só o chocolate. Tem casos que a pessoa tava tão nesse colapso, como o Chico falou. Sim. Ela relatou, ela não tinha horário para comer, era como se fosse uma criança sem horário para nada. Sim. Se ela acordasse 10 horas da manhã e quisesse almoçar, ela ia almoçar. Certo. Aí ela comia pão com leite condensado e ela colocava o açúcar. Jesus! Olha o vício.
né? Pâncreas até chora. Essa pra diabetes é uma beleza, hein? E aí, né, o nutricionista foi tentando indicar, olha, tenta colocar uma fruta e tal. Daí ela comia o mamão com leite condensado. E açúcar. E o açúcar. Mas foi Tirou o pão. Foi todo um processo. E assim, queria desistir no meio do caminho. Por isso que foi importante a equipe, o projeto. E ela conseguiu perder 14 quilos. Nesse projeto de vocês? Nesse projeto. Ela houve muita melhora. Como o Chico falou, às vezes ela está no 5 dela ali do 10 ainda, né? Sim. Pelo como estava a alimentação dela, as questões dela. Sim. Mas está no caminho. Mas aí, dando as principais dificuldades, Ellen, equivale à questão do multidisciplinar, né? Na verdade, porque muitas vezes você diagnosticava, o profissional de educação física diagnosticava um problema, mas outras vezes o problema estava na cabeça. Até porque a gente está vivendo hoje numa realidade em que é fomentado pelas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, aquela rotina perfeita. Então, isso que o Chico falou, aqui está o perfeito. Se eu não vou viver o perfeito, então eu não vou começar. Né? Então a pessoa pega a dieta da internet hoje no chat GPT, né? Então você coloca lá seu peso, altura e tal, sai sua dieta, eu tenho que seguir aquilo, mas não é alguém ali entendendo, ouvindo você, de fato, analisando como é a sua realidade para encaixar algo. Então se a pessoa não vai fazer aquilo perfeito, ela não vai, porque ela acorda de manhã, já teve quem correu, nadou, andou de bike, comeu, e a pessoa se sente cada péssima. Um tem a sua característica física, tem a sua característica psicológica, a sua condição de vida, né? Às vezes é uma mãe que passou... Individualidade, né? Às vezes é uma mãe que passou a madrugada acordada com o bebê, e daí ela acorda e fala, nossa... Aí você vê uma influencer falar lá, não, é comer 30 ovos por dia. Eu não consigo. Como assim eu não consegui, né? Ou então, né, a pessoa que não emagrece é falta de vergonha na cara, né? Só tomar vergonha na cara, como assim? Que é só fazer o que precisa ser feito, entre você saber e você executar. Tem uma distância exorbitante, né? Sim. É aí que essas são... agora, diga uma coisa pra mim. Vocês fizeram esse grupo aí de 12. E o público-alvo? Como é que é esse público-alvo aí que vocês fizeram uma seleção, né? Mas ele parece ser bem amplo, né? O público, na verdade, é o público do sofá. É aquele público que não treina, sedentário. Sim. O público da gordura no fígado, o público da pressão alta, o público da diabetes, né? É esse público que, primeiramente, é saúde. Né? E assim, teve um caso que a pessoa passou na entrevista a primeira vez, ela falou, eu não vou porque o meu noivo falou que eu não sirvo pro projeto, não é pra mim. Oi? Ela falou que não era pra ela, porque era só... Porque o noivo falou? Isso. Ela falou aí eu não tô tão você, assim, né? gorda e tal, não sei o que. Eu falei, tá, mas ela tá muito tempo tentando emagrecer, tava com os exames altos e tal. Passou a segunda turma dela, falou, agora eu vou. Eu vou, nessa vez eu vou. Eu falei, é pra você sim, porque ela tinha questões de saúde que ela precisa. Ela tava tentando melhorar, mas não conseguia. Então, é pra aquele público que precisa de ajuda. Entende que precisa de ajuda, é esse público. Que até o bacana... a equipe tá muito legal. Todo o trabalho do Chico, que ele passou por um processo de emagrecimento, né? Então o Chico teve muita empatia, foi muito bacana, a galera se identificou muito com ele, né? Então ele teve esse olhar diferenciado. A Ellen, que já faz esse trabalho, né? Que já é dela, da pessoa dela também. Então, unir os nossos propósitos é isso. O que é? É ajudar essas pessoas, né? Nessa turma que terminou em abril, a faixa etária era de quanto? Mais 30. Mais 30. 30 a 50. De 30 a 50. Mas o projeto está aberto para idades diferentes das dessas ou como é que é? É livre, na verdade. Sim, é livre. É o público adulto, né? Público adulto. São acima de 18. Acima de 18 até 88. Exatamente. É isso aí. E como a gente falou, a Fabi falou, a gente gosta de jogar o jogo no modo hard, né? Pegar os que tem mais dificuldade mesmo ali, né? Sei. É isso aí que vocês gostam. Vocês não gostam de coisa... difícil. Não gostam de coisa fácil, não. Eu vou mandar abraço agora. O Chiquinho já é acostumado que eu paro a entrevista para mandar abraço. Certo? Que eu tenho que mandar um abraço para 2 campeões e 2 corintianos. Azar deles também, né? Azar deles. Então deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Anderson Rodrigo, lá do bairro Maciel, do Ribeirão Grande. O Anderson, recebi uma denúncia aqui que você anda indo nadar lá na cachoeira do bairro Maciel, mas diz que tá nadando sem roupa, hein? Eu vou mandar a polícia ir atrás de você. Não pode não, campeão. E um abraço pro meu amigo Adailton Udu, lá do
bairro Vale Verde. Os dois são corintianos, rapaz. Não, mas estão precisando de abraço. Então estão precisando de abraço. Então um abraço para vocês dois que são corintianos, por causa do time de vocês aí. E você não quer mandar abraço? Lógico, né? Tem que mandar. Quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, né? Como é que é o nome do pai? O nome do pai é Chicão e Chiquinho. Chicão e Chiquinho. E a mãe? Fala o nome da mãe. A mãe é a Dona Milene, né? Um abraço aí pra vocês. E um abraço aí pra todo mundo. Não vou ficar falando nomes aqui, senão esquece. Não vai mandar pros primos, pras essas coisas. Você não tem quase primos, essas coisas, não? Um abraço pra família inteira, então. Então tá bom. Todo mundo aí. De Capão Bonito, Buri, adjacência. Região, Ipanema, é nóis. Vai mandar abraço? Mandar pro meu pai puxa saco, né? O Hélio, né? Deus o livre. Se não mandar abraço pro Hélio, Deus o livre. Mandar pro meu pai, pro Hélio e pra dona Jane. Maravilha. E meu marido, não vou esquecer, né? Não, pelo amor de Deus, tem do briga em love, casa. coraçãozinho, filha. Coraçãozinho. Se você não fizer coraçãozinho... Deus o livre. Fabi. Quero mandar um abraço pro pessoal dessa última turma que participou conosco. Certo. Com certeza eles vão estar assistindo aqui, né? Que eu ia fazer um convite, viu? Aproveitar. Mande seus abraços, depois eu faço o convite. Pro pessoal aí da turma 4. Da turma 4. Quem mais vai mandar abraço? Tá bom isso aí? Tá bom. Então, vamos fazer. Se você conseguir aí algumas pessoas para dar entrevista, uma ou duas, né? Até 3, para falar das experiências dele, o quanto mudou a vida deles também, acho que seria legal. Tá aberto o espaço. Legal. Né? Porque é uma forma também de eles relatarem os problemas que eles sentiram, né? Outra visão, né? E o que a gente falava, gente, poste. A gente tem um grupo, né? Posta comida, posta o treino, posta o que você fez, porque sem perceber você está incentivando o outro. E aconteceu muito isso no grupo, né? Sim. Eu vi a fulana que postava comida, aquele prato bonito, e falei, eu quero fazer. Quero fazer igual. E eu falei, poste nas redes, né? Que tem gente que nem imagina, mas está respirando. E com certeza aqui também é um canal muito interessante para isso. E trazer o real, né? Influenciar, assim, de maneira real. É o que eles viveram, o que eles sentiram, e eles gostam de falar sobre isso. Porque eles vão poder dar a experiência pessoal deles, né? De cada um deles, o que sentiu de maior dificuldade. Por exemplo, um tem uma dificuldade, o outro tem outra. Eu vou falar, a alimentação era terrível. Não conseguia, certo? Então, eu acho que isso tá aberto espaço. Legal. Tá? Vamos lá, o que é essa história aí de desafio dopamina? Legal. Esse daí é um desafio montado, né, para justamente gamificar, que a gente fala. Gamificar é deixar uma estrutura de jogo, né, porque isso daí gera engajamento. O povo fica mais engajado, porque é legal, né, né, e isso daí foi uma forma de adquirir hábitos bons, né, porque como foi falado aqui, né, na entrevista inteira, o emagrecimento envolve muitas áreas, né? Envolve a pessoa estar bem, estar com bons hábitos, né? E a gente colocando isso, então a gente separou de tipo assim, colocamos metas, digamos, leia um livro, né? Faça um hobby por dia, né? Poste foto de um prato colorido, né? Várias metas. Faça um exercício físico com alguém do grupo e poste, né? E foi um método, um desafio que motivou a galera, assim, de um modo geral, né? Aumentou a adesão, né, da turma, né? Deu uma animada da turma, e a gente bateu na tecla que são hábitos esses adquiridos que é para eles levar para a vida, porque são hábitos que dão uma vida melhor. E às vezes acaba que na correria, né, igual no livro do Cortella, Por que fazemos o que fazemos, a gente liga o piloto automático e esquece de cuidar da gente. E o autocuidado, né, Marquinho, estão nas coisas pequenas, de você apreciar bons momentos do dia a dia, né? Como que eu falei, ler um livro, ter uma boa conversa, igual a gente tá tendo aqui, né? São coisas assim. Jogo do Parmeira, né? Isso aí é só sofrimento. A gente tentou trazer o que já se faz, né? Como eu falei, nas redes sociais. Então você posta ali, você edita, você compartilha, só que é o editado, é a parte que é bonita, não é o real. Então esse desafio tinha como meta eles compartilharem entre eles. Certo. Então eles compartilhavam um livro que eles leram, uma música que eles ouviram, o prato colorido. Então tentamos sair do após seu treino, só comida. Legal. Certo. Não é olhar além, tanto que teve, né, participantes do grupo
Teve uma lá que ela não se permitia ouvir uma música desde que ela tinha perdido a mãe, né? Ela se culpava muito, então ela estava passando pelo processo de luto, e ela se viu, né, trazendo alegria para dentro da casa dela através da música. Então ela compartilhou, ela ficou feliz com isso. E a partir desse desafio surgiu outro, que foi o deles darem as notas para eles, né, Fabi? Nós percebemos que eles estavam com muita dificuldade em seguir a alimentação. Por quê? Exatamente por não se organizar. Aí o que nós, né, propusemos ali para eles? Todo fim do dia, eu entrava em contato com eles, aí no particular, falava, tá, que nota você se dá hoje para sua alimentação do dia inteiro, de 0 a 10? Não precisa me explicar por quê, o que aconteceu, eu só quero essa nota, porque não é para mim, é para você. Aí era muito legal, porque surgia assim, tipo, 9,5, mas ó, é que eu comi essa parte desse brigadeiro, né? Tipo, um pedacinho comido, mandava foto. Falava, então, mas você vê que isso aqui não anulou a sua nota, né? Foi um pedacinho, tá tudo bem. Tudo bem. Então, eles se analisavam, né? E a Ellen tocou num ponto importante, né, Marquinho? Porque assim, pra emagrecer, tem que controlar o ambiente. Só que o ambiente é amplo, porque assim, numa casa, eu faço parte do ambiente. Então, o que acontecia, assim, que foi muito legal, né, mandava um relato assim, o meu marido aqui já perdeu 5 quilos no projeto e melhorou a alimentação dele, porque melhorou a alimentação da casa. Como consequência, né? Como ele não tá no projeto e foi beneficiado. Meu filho começou a comer fruta, né? Então foi muito legal nisso, que a casa melhora, né? Aí que você vê, quando uma pessoa melhora tudo que tá em volta, né, cara? Entendi, porque envolveu a família e beneficiou a família. Mas aí, você falou em emagrecimento. Como é que foi as metas atingidas, Fabi, com esse pessoal aí? Teve gente que perdeu mais quilo, perdeu... Na verdade, a gente fala o quilo e a balança é só um parâmetro. Certo. A gente já nem gosta de abordar, de falar números, porque é um processo para a pessoa entender que emagrecer não é na balança. Sim, né? Não é só a balança, não é aquilo ali. Então, eu posso dizer que os objetivos e as metas batidas foram aquelas que estavam tomando medicamento para pressão alta e no final do projeto já não estavam tomando mais. Não estava tomando mais. Aquela que estava com um percentual de gordura super alto, né? Já com gordura no fígado e tal. No final, em 3 meses, já tinha diminuído, né? Então, a gente pode dizer que as metas foram essas. Inclusive, nós temos a parceria com o Laboratório Analab. Certo. Que ela oferece check-up para todos os nossos alunos, participantes do projeto, que a gente visa muito isso, a saúde. Como que a gente vai ter esse parâmetro? Através de exames. Certo. Então, a gente não gosta muito de usar os números, porque ele é só uma consequência. Certo. Então a pessoa entra, eles têm a parceria. A perda de peso é uma consequência do multidisciplinar do projeto como um todo. Então, eles entram, eles fazem os exames, né? O Chico, ele faz os pedidos de alguns exames específicos também que ele precisa. E no final também a gente tem essa comparação. Então, eu acho que os objetivos maiores que a gente alcançou foi esses, né? Isso que é legal, né? A pessoa, ela entra, falar que eles entraram não pensando no peso, mentira. Não. Lógico que, olha, ele fala, não quero emagrecer tanto. Tanto eles colocam uma meta no início, né? Eu quero emagrecer tanto. Aí chega no fim... Mas eles colocam uma meta e você vê assim, viu, essa meta é meio complicada. Você chega a falar pra eles, não, você deixa que vai a meta deles mesmo. Não, até porque eu acho que isso tem tudo a ver com sonhar. Eu falo isso muito pros meus pacientes. Sonhar é de graça, né? Não custa nada ali. E ou você sonha alto pra você chegar longe, ou você sonha baixo e você fica abaixo desse sonho ainda que já está baixo. Então, se quiser sonhar, sonha. Eu quero perder 20 quilos, tudo bem. Porque pode ser que perda mesmo, né? Pode ser que chegue ali a 18. Sim, pode ser. Pode ser que a pessoa perca 5, mas o percentual dela... Era o que precisava. Ele não vai precisar perder o recente, então deixa E eles nem percebem daí que no fim das contas não foi sobre isso, não foi sobre o peso, foi sobre todo esse ciclo deles de mudança interna, né, mesmo. Então igual aquele filme lá do Karate Kid lá, você já viu? Tira casaco, põe casaco, né, que ele faz, né, daí começa a limpar o carro e tal, e daí no final do processo ele aprendeu. Então quando a gente começa a organizar as coisas do dia a dia e tudo mais, tomar boas decisões, né, olhar pela parte de organização da alimentação, a parte de ir fazer um exercício, já ter uma endorfina, cuidar da parte psicológica, quando vê a pessoa mudou e consequentemente mudou as escolhas alimentares dela e ela emagreceu já e nem percebeu, entendeu? E daí vira
um hábito automático dela que ela vai emagrecer e manter, porque esse que é o difícil. O difícil não é perder peso rápido, o difícil é você emagrecer e manter esse resultado. Você deu um exemplo disso numa corrida que você andou fazendo, né? Você fez a corrida e não bebeu água, né? Sim. Aí você, certo, balança, perdi. Sim. Mas e aí depois, né? Sim, Vai ter que... Agora, você falou uma coisa ali, eu falei do emagrecimento, daí vem o qualidade de vida. Qual foi o feedback que vocês tiveram dessas pessoas que participaram da melhoria da qualidade de vida deles? Teve um caso, a gente faz o nosso, além dos grupos terapêuticos, a roda de conversa. Vou falar um dos casos, né? Então, essa roda de conversa é o momento da gente... Primeiro dia, todo mundo chegou, né? Tímido, quietinho e tal. Sim. Quem é? A Ellen fez uma reflexão bacana. Quem que é essa pessoa aí, né? Certo. Aquela dinâmica que é comum, mas era muito interessante, né? Quem é essa menina? Muitos não sabiam quem eram, né? Sim. É uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que não tem isso, que não tem aquilo. E aí, no final, a gente teve, agora, depois dos 3 meses, de novo. E aí, foi muito legal. A gente falou, o que vocês estão se vendo agora? Daí teve um caso, uma falou, viu, eu não sabia quem eu era mais. Né? Eu pesava na faixa lá dos 56 quilos, cheguei a 110 quilos, não sei, não me enxergava. Ela tinha, a faixa dela era 56 e ela foi para 110. 110. E ela falou que nesse processo ela se perdeu, ela não sabe como. Parou de treinar, parou de andar de bicicleta, parou de se arrumar, porque era correria de filho, marido, casa, trabalho e tal. Então ela não conseguia saber mais quem ela era no automático. Então ela fala que a transformação dela, não só dela, né, é conseguir resgatar quem é ela. Né? Que é muito legal, que tá no final do projeto, né? A autoestima melhora muito, muda, né? a forma como eles se colocam, como eles falam. A qualidade de vida começa pela autoestima, melhora muito. Com certeza. Que é algo que a gente tem que alimentar todo dia, que é um grande erro também. As pessoas não sabem que não é isso, autoestima ou você tem ou você não tem. Hoje eu tô com autoestima, hoje eu tô com baixa autoestima, amanhã eu tô... Então, a gente tá oscilando. É preciso cuidar todo dia, né? Vocês tiveram no público aí de vocês, homens e mulheres. Há diferenças? Eu sei que o trabalho de vocês é multidisciplinar e não há diferenças, mas de percepção, de forma de levar pro paciente, pro membro do projeto? Sim, o homem tem que ser tratado de uma forma diferente, tem que abordar de uma forma diferente, a mulher de outra forma. Comigo a abordagem é diferente, eu vejo que é bem diferente, porque o homem você tem que puxar um pouco mais, né? Assim, pra realidade mesmo. Tipo, cara, o que você quer? Entendi. Tipo, você tá aqui, tá? Posso te ajudar? E é muito de ter uma troca, mas isso eu falo que é com qualquer pessoa. O dar match com o profissional. Certo. Tanto que o projeto fluiu muito bem pra gente, porque a gente consegue ter esse match entre todos os profissionais. Então, ninguém desistiu. Todos estiveram ali, mesmo na dificuldade. É muito mais fácil desistir. Cair fora, não aparecer mais. Né? Só que se você tem uma troca com o profissional, você confia. Você fala, não, vai, eu vou que ele sabe pra onde tá indo. Mas o homem, eu sinto que você tem que dar essa puxada a mais. Tem né? que ser mais... Mas é exatamente por causa dessa cobrança do mundo, né? Sim. Também da sociedade que nós vivemos. É isso também, Chiquinho? Mesma coisa com você? Sim. Eu acho que a abordagem é diferente de pessoa para pessoa, porque tem pessoa que é mais introspectiva, que você tem que ficar puxando mais para ela se abrir. Tem gente que fala até pelo cotovelo. Exatamente. Cotovelo, né? Nós. Exatamente. Sempre. Então é muito individual nesse sentido, né? Não assim do sexo masculino ou feminino, não. Sim, mas no emagrecimento, né, a gente tinha aqui também, um dos tópicos assim, que o homem normalmente tem um resultado mais rápido. Entendi. Né? Tem um resultado mais rápido, que ele tem mais massa magra, então ele perde peso mais fácil. Sim. Então também tem que ter esse cuidado para a pessoa também não ficar se comparando, né, com o outro. A gente sempre fala assim. Nós conversamos lá atrás, né? Exatamente. A mulher e o marido vão no nutricionista e o marido emagrece, a mulher não emagrece, aí tá feita a confusão. Sim, exatamente. Né? As meninas ficavam muito bravas nos grupos. Como assim? Você pode comer tanto de arroz? Eu não posso. Comparar com os homens. Comparar com os homens. Tipo, você pode tanto e tá reclamando? Eu não posso, porque daí é diferente, né? Daí sobrava pra mim até. Por que você percebeu tanto de arroz pra ele? Pra mim é tanto. Porque o homem gasta mais. Né?
então gasta mais caloria e muitas vezes tem até o histórico que favorece, né, a perder peso, a questão hormonal, isso é diferente. Mas agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Tudo bem, o projeto é 3 meses de duração, certo? E depois dos 3 meses? Esse é um cuidado que nós temos, que eu acho que também é um dos diferenciais, né, do grupo. Porque às vezes a pessoa perde aí 20 quilos, mas recupera, né? Então a gente tem todo um cuidado para e depois, né? Para a pessoa entender que ali é o primeiro passo que ela vai dar. Como o Chico falou, acho que é ponto de partida, né, Chico? O termo que você usava. Porque ali a gente vai... Às vezes a pessoa não sabe que tem que comer, comer carboidrato. A pessoa não sabe que tem que comer pelo menos 4 refeições do dia. A pessoa não sabe que aquele treinamento funciona. Então ali a gente ensina, né? É que eu brinco quando termina de prova, vocês estão com a faca e o queijo na mão agora. Então agora é com vocês, a gente não vai poder treinar por vocês e comer por vocês, né? Então é legal que termina o projeto e aí ele já sabe identificar onde eles têm mais dificuldade. Então tem gente que já termina o projeto, já sai fazer um plano anual na academia, que sabe, eu preciso continuar na academia, já vou fazer. Tem gente que já sai com a consulta. O dele é a preparação física. Já sai, eu vou pro Chico. Vai pra Ellen ou pro Chico, sabe que o meu calcanhar de Aquiles é com a Ellen. Consegue identificar o que estava aprendendo, né? Certo. E o bacana também é que a Ellen falou, normalmente tem o hábito de culpar, né? Certo. É esse treino que não funciona. Essa dieta tá ruim. Não, a psicóloga não gostei. Sim. É meu trabalho, é minha casa. E todas entenderam que era com elas. Arranjar sempre uma desculpa que não é exatamente enfrentar o problema. Todos saíram do projeto entendendo que o único culpado é ele mesmo, que é o Gabriel falou. Através da terapia, eles conseguiram entender. Porque daí, assim, entendendo quem é o culpado, ele corre atrás do culpado, né? É ele. Entendi. Então, assim, ou ele lida com esse culpado que é ele mesmo, ou ele vai ficar... Sempre vai ter N desculpas aí, né? A academia, é o nutricionista, é o psicólogo, é o mundo, é o tempo. E não, é ele mesmo. E ele sabendo disso, então a continuidade pós-projeto, a gente já fez a nossa parte, eu acho, né? Sim. Pra eles entenderem. E assim, ó, Marquinhos, dando uma estatística pra você. Qual que é a estatística de um emagrecimento definitivo? Isso é, que a pessoa emagrece e mantém. Quanto você acha que é? Não tem ideia. 20%. Então vamos ao seguinte, eu fui lá, precisava perder 20 quilos. Eu perdi 20 quilos, eu e mais 10 companheiros. Dos 10 companheiros nós fomos lá, todos perdemos 20 quilos. 2 conseguem manter. 2 conseguem manter o peso, o resto volta, efeito sanfona. Efeito sanfona. Né? Então isso daí foi muito batido né, no projeto e tanto é que a gente sempre falou que mudança de hábito, mudança de ambiente, né, a pessoa ter mais autoestima, autoconfiança, para realmente isso fazer parte dela, ela realmente aprender, né? Eu sempre falo assim, é igual, tem 2 alunos ali para se preparar para a prova. Um estudou certinho todo dia, um pouquinho todo dia, teve uma rotina, teve um hábito de estudar. O outro decorou a matéria, ficou de madrugada ali estudando. Você vai perguntar as questões da prova para ele depois, o que virou a madrugada não vai saber nada, né? Porque ele foi muito rápido, né? Ele não fez isso um hábito. Agora, o que fez isso um hábito, ele vai consolidar essa aprendizagem, né? Então, essa questão de ponto de partida, né? Que o projeto é só um ponto de partida, que eram coisas para ele levar para a vida deles, né? Ver aonde está errando, aumentar o nível de consciência, melhorar hábitos, controlar o ambiente, né? Aí que foi o diferencial do projeto, para que esse resultado seja em definitivo, né? Entendi. Bom, nós falamos aqui, você acabou de falar, de cada 10, 20, de cada 10, 2 consegue manter o peso. Nesse projeto de vocês, já conseguiram fazer uma avaliação desse índice que você falou, daqueles que estipularam perder o peso por ser um projeto multidisciplinar, esse número de pessoas que voltam a ganhar o peso é menor? Porque deve acontecer também, mas como é que é? Na verdade, a gente tem mais ou menos um controle pela frequência da academia. Sim. E eles também são orientados a seguir, por exemplo, a cada 3 meses, fazer um acompanhamento, ou refazer avaliação física pra gente organizar o treino novamente, pra deixar organizadinho por 3 meses. Ou vou no nutricionista, o Chico também faz avaliação física, acompanha. Ou é a Ellen que vai acompanhando, olha,
né? Vai naquilo, vai Então a nisso. tendência é de ser muito maior o índice efetivo de... Isso, que o projeto ele tá como é a 4ª turma, nós estamos em constância melhora, né? Cada turma é uma turma. Sim. Então a gente vai melhorando a cada passo. Sim. Então foi uma das primeiras, a gente fez um teste piloto Sim. antes de iniciar e depois teve a primeira turma. Da primeira turma a gente viu que essa métrica aí de quem estava voltando o peso não estava legal. A gente falou, tem uma coisa que a gente precisa alinhar. O que é? Pós-projeto. Sim. Então não é o projeto em si, a gente está trabalhando com eles mais o pós-projeto, que é o que foi feito nessa turma, né? Certo. Nessa última turma, então, vocês fizeram o pós-projeto exatamente para tentar diminuir esse índice. Certo. É um dos nossos focos principais, né? E até a abordagem no projeto também foi diferente, né? Nessa Sim. turma, para já avisando isso daí, né? Agora, vamos lá. E quem quer fazer, por exemplo, eu tô precisando perder peso, né? Não tanto assim, né? Mas tá bem, pô. Tô bem, né? Tá bem. Tô bem, né? Obrigado, Tá Chiquinho. doendo. Tá, Chiquinho. Ele Mas vamos lá, eu ele tenho um não vai amigo falar. que tem, então. Eu tenho um amigo que tá precisando perder. Ele não vai falar o contrário aqui na sua frente, hein? Não vai. Eu tenho um amigo que tá precisando perder peso. Certo? Como é que ele faz para... Gostou do projeto, viu nossa entrevista aqui? Como é que ele faz? Pode Procura entrar em aqui. contato conosco da Academia Fit Vida. Que né? fica na rua 13 de maio, Certo. 477. 477, em frente à escola Jacira. Ney. Da prefeitura. Do né? lado da prefeitura. Ó, então, preste bem atenção. Na Academia Fit Fit Vida, bem em frente à escola Jacira. Não tem erro. Do lado da prefeitura ali, certo? Exatamente. Pode procurar de que dia? De segunda a sexta, segunda a sábado? De segunda a sábado, Tá. né? De segunda a sexta até as 21 horas, sábado até o meio-dia, tá? Tá. A gente tem o Instagram também, tem o telefone, só entrar no nosso Instagram lá. E mandar a mensagem, Isso. tá. Ela é uma turma que a gente não tem todo o tempo, são 3 Sim. turmas no ano só. Certo. Porque ela exige um trabalho mais personalizado. Certo. Então é uma coisa que... Então, se você fecha uma turma, você vai concluir para abrir outra, é Nós isso? vamos abrir a próxima turma agora, finalzinho de maio. Final de maio. Então, até final de maio, pode procurar lá a Fit Vida, que dá para fazer as inscrições. Isso, tirar Tá. dúvidas também, querer conhecer o projeto, a gente marca um horarinho se a pessoa tiver pra gente conversar, pra poder alinhar tudo certinho. Tá certo. O Chiquinho, o Ellen, Fabi, tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar para vocês aí? Que vocês queiram falar? Tem sobre as novidades, né? Vamos, novidades. Nossa equipe, né? Pode Vamos lá, falar. fala aí, Chiquinho. Sim. Você vai falar que o Palmeiras não tem mundial, nós vamos ficar bravos aqui, hein? É. Você sabe que nesse meio do ano aí, daqui uns dias, começa a luta do Palmeiras pro segundo mundial, né? O super mundial. É que daí... Você vai ter que assistir porque o time paulista só tem o Palmeiras pra assistir. Ó, mas que eu não tô entendendo. Antes de abrir o microfone, você falou assim, ó, quando abrir não pode falar bobagem. Daí agora tá bobagem. Fale das coisas novas aí, vai. Fale das coisas novas. Então, a gente tá pensando em trazer novidades aí para esse projeto, né? Primeiro seria essa análise aí dos exames, né, que já tinha, mas agora vai ser amplificado, né, isso daí, né, na questão das análises dos exames, né, o desafio dopamina vai ser renovado, a gente vai colocar mais coisas lá ainda, né, no desafio dopamina, vamos também trazer mais rodas de conversa, né? Tô esquecendo de alguma coisa, Fabi? E nós estamos preparando para aquele pessoal assim que está incomodado, que às vezes não é obeso. Sim. Não tá só no sofá, não tá só lá no na academia sofá, todo tô lá dia. na academia, mas eu queria melhorar e eu não consigo, né? Sim. O pessoal Sim. preciso ganhar massa, e aí? Entendi. Que emagrecer é perder gordura, né? Tem Sim. esse pessoal também, né? Sim, gente? que De possa- mais pra frente. De recomposição corporal, né? Dá até pra gente ver aqui, não falamos Postural nada. também? Postural também? Na avaliação, sim. Sim. Dá até pra gente ver também, não temos nenhuma conversa ainda, né? Tô soltando aqui, né? Vamos ver ali ainda, mas tem um público que corre lá na academia, né? Que é um público então, forte também, Sim, né? Enfim, sim. então, vem novidades aí, Pra vem alguém novidades que aí. Teremos queira dar um novidades. up, né? Porque na verdade aquele que tá treinando todo dia, que tá postando, ele também tem dificuldade, né? Tem. Sim, Então sim. ele também precisa de uma terapia. Sim, também precisa. precisa de uma conversa nutricional. Ou ficou numa estágio de conforto, assim, né? E não tá percebendo que, né? É. Que precisa de um...
Exatamente. É assim, né, Marquinhos? Quem tem profissionais que cuidam da qualidade de vida, de prevenção de doenças, né? Que a gente... profissionais da saúde, que nem o profissional de educação física, a psicóloga, o nutricionista, está muito relacionado com a qualidade de vida, com a longevidade, com a prevenção de doenças. Então, é ter uma pólice de seguro de vida, né, cara? Sim. E hoje as doenças estão mais aqui, né? Mais na cabeça, né? Que afetam tudo, né? O projeto é a psicologia. Então... Os 3 pilares têm a mesma importância, mas a psicologia vem com aquele diferencial, que se aqui não tiver legal... Não vai adiantar os outros 2, né? Como eu comecei, Não, né? e como é importante, a psicologia estar em todos os lugares, né? Eu sempre falei isso desde que eu me formei, que vai fazer 8 anos que eu tô formada. E quando eu entrei na faculdade, ainda não tinha muito dessa de, né, ir no psicólogo. Eu lembro da minha mãe falar, Zelen, você tem certeza? Eu não vou falar nada, mas assim... Você tem as pessoas certeza, não vão ao psicólogo. Não vai ao psicólogo. E eu ficava muito numa frase... Só vai no psicólogo louca, filha. Exato. E eu batia naquela tecla. Eu falava, não, a psicologia vai estar em todos os lugares. Então, assim, hoje a psicologia está dentro de um projeto na academia. Sim. Isso é muito legal. E até... Pra sua atividade é muito interessante. Exato. E quebra um pouco esse tabu, né? A psicologia é pra louco. Não é pra todo mundo. É pra quem quer se cuidar, é pra quem quer se conhecer. Então, assim... tende a ajudar e muito, né? Não só nesse, assim como nos outros projetos Até também. porque a Fabi falou uma coisa seguinte, no mundo atual que nós vivemos, né, acelerado, em que você tá nisso aqui todo momento, né? A gente fala aí celular, tecnologia nova, você esquece um pouco da cabeça, né? E muitas vezes você tem que fazer aquelas pequenas coisas do dia a dia que você muitas vezes deixa de dar valor, porque a vida da gente tá tão você ganhou tanta agilidade com o avanço tecnológico que você não... Nossa, mas eu estou mais cansado do que antes, quando eu tinha que ir no banco, fazer um depósito, e hoje não. E a gente esquece até, porque eu ouço isso muito na clínica. A pessoa chega lá e fala, tá, o que eu faço? É só falar? Tipo, é só pensar? É só... Né? A gente tá perdendo essa habilidade de pensar, de refletir, de se questionar. Então, é resgatar isso, porque quem pode chegar à conclusão das suas próprias coisas é só você. O colega, ele tá falando com base na vida dele. Então, né, a responsabilidade de deixar a decisão da sua vida na mão dos outros. E não, você tem que aprender a fazer isso sozinho. E daí abrir o celular, né, no Instagram. Lá todo mundo é rico, todo mundo... Ninguém tem problema. Ninguém tem problema. Perfeito. É tudo uma maravilha. Paternidade perfeita. E daí você acaba comparando o seu bastidor com o show do outro, né? Com o palco do outro, é injusto. E aí você vai ver que na realidade não é bem assim, né? Mas gera muita ansiedade. Que é aquilo que a gente falou. Vou lá, nossa, maternidade perfeita, casamento perfeito, viagem, nossa, é melhor do que o meu. Você se compara. Mas eu sempre falo que nós nunca comparamos o nosso melhor com o melhor do outro. Nós comparamos o nosso pior com o melhor do outro. Você nunca vai comparar o seu melhor. Então... Muito bem, eu conversei aqui com o Francisco Winkler, Chiquinho, 29 anos, com a Fabiana Silva, que é profissional de educação física, e com a Elia Almeida, as meninas têm 18 anos, né? E porque tem que ter 18 anos para dar entrevista, né? Agradeço vocês, aqui nós batemos um papo aqui sobre o projeto Espaço Fit Vida, né? De emagrecimento saudável, né? E de qualidade de vida acima de tudo, certo? Obrigado, meninas, por você terem vindo aqui. Obrigado, Chiquinho. Espero que as pessoas que estão nos assistindo aproveitem e procurem vocês, porque o objetivo do nosso programa é exatamente isso: dar oportunidade para que a cidade e a região conheça o que tem de bom aqui, para que a gente possa colaborar com a qualidade de vida de todos que nos conhecem, certo? Então, uma boa noite a todos. Obrigado por vocês terem aqui. Obrigada. Boa noite. Aí, podemos